Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a uma entrevista coletiva. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente sério. Não é novo, porque desde que o homem é homem, desde que a Terra existe, precisamos da água. Estamos no planeta Água. Mas a água está ficando cada vez mais escassa. E aquilo que há 50 anos atrás era uma utopia, falta d'água, vai ser o bem mais precioso da Terra, hoje já nos olhamos com outros olhos. Apesar das chuvas que nós estamos vendo nos últimos dias em Campinas e na região, nós corremos sim um risco iminente de termos um racionamento de água aqui em nossa cidade. Para falar mais concretamente sobre o tema, estamos aqui com o secretário executivo do consórcio do PCJ. O consórcio PCJ são os rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e que atendem a nossa região. Senhor Francisco Laós, boa noite, tudo bem? Boa noite, Arnaldo. É um prazer estar aqui novamente, numa situação diferenciada. A última vez que estive aqui, nós estávamos falando em excesso de água. Agora nós vamos falar de escassez. Quer dizer, agora nós estamos com excesso de inundações, mas falta água, pode faltar água na torneira e nas indústrias também. Zezé de Lima, boa noite e também a sua primeira pergunta ao nosso entrevistado. Boa noite, Zé. Boa noite, Zé. senhor Francisco. Bom, está chovendo. Como é que pode estar faltando água, senhor Francisco? Explica isso pra gente. Achei que nosso burro estivesse na sombra. Falei, pronto, agora começou a chover, não vamos ter problema de água. Mas não é bem assim, né? Nós temos que pensar num conjunto de um ano e nas estações do ano. Então, normalmente, em setembro começam as chuvas, elas perduram até o final de março, as chuvas de março, que tem até música, né? Uhum. Em abril inicia a estiagem, que é quando passamos por dificuldades na nossa região, porque é uma região com adensamento populacional muito grande, né? Nós temos uma disponibilidade hídrica de estiagem menor do que a do Oriente Médio. Mas como nós fazemos uma gestão muito boa, nós conseguimos até agora manter toda a comunidade abastecida, assim como 9 milhões da Grande São Paulo que se abastecem dos reservatórios que ficam nas nossas cabeceiras. O que está acontecendo é que, desde setembro, as chuvas sempre ocorreram abaixo da média. Tá. Existem até técnicos dizendo aí que as chuvas ocorreram numa média inferior na ordem de 70% a menor. Né? Eu ficaria com 50%, que é um número razoável. Mas já ruim o suficiente. A metade já é ruim. Então, o que aconteceu? Não tivemos nenhum problema sério de abastecimento, a não ser eventual em algum município, muitas vezes até por dificuldades técnicas e não de água disponível. Mas o que está acontecendo é que nós temos uma aposta até positiva, né? As pessoas podem olhar para as mangueiras e verificar que as frutas não estão amadurecendo no período certo. Agora que as mangas estão iniciando o seu amadurecimento. Uhum. Então, nós técnicos, com as assessorias que temos, da própria Unicamp, entre outras, nós estamos concluindo que talvez a estação do ano esteja sendo deslocada. Sim. Talvez em 3 meses. Então, a aposta positiva é que a partir de abril as chuvas perdurem. Só que essas chuvas que estão ocorrendo agora, elas não são suficientes para garantirem a nossa chegada até abril. Sim. Então, em plenas chuvas, onde a gente vê até desastres acontecendo, nós vamos olhar quantos milímetros foi a chuva. E a gente verifica que os milímetros foram poucos. Tá. Muitas vezes, 20% do esperado. Então, é uma coisa difícil de tentar passar por... É um estardalhaço. A chuva, ela vem rápida, cai... aquele tanto de água, O que ele está querendo dizer é que se o Tom Jobim fosse fazer a música hoje, seria Águas de Abril, é isso? Águas de Abril, que é a nossa aposta. Porque a chuva que todos nós desejamos, principalmente os produtores agrícolas, o pessoal da roça sabe disso, é aquela chuva mansa, que adentra no solo, que recarrega o lençol freático, que faz com que as minas ressurjam com força, que mantém a vegetação verde. Tá. Essas chuvas que nós estamos tendo são chuvas de uma duração pequena, não são aquelas chuvas de 20 minutos para mais, são chuvas curtas, 5, 10 minutos, ou muito menos que isso, associadas a ventos, pequenos furacões, ensaios de furacões e tufões, e que provocam desastres, até mortes, infelizmente. Então, o que nós temos que ter o olho é o seguinte: não nos iludirmos com esse estardalhaço, como disse o Arnaldo, que está acontecendo, e ficarmos de olho nos números. Que são os números? Os números é que os reservatórios que garantem a nossa sobrevivência são os reservatórios do Cantareira, que eles são responsáveis
pela sobrevivência de 14 milhões e meio de pessoas. 9 milhões da Grande São Paulo e 5 milhões e meio da nossa região toda. Desde a Grande Campinas, indo até Piracicaba, os aglomerados urbanos de Jundiaí, Piracicaba, além da região metropolitana e Bragança Paulista e região. Bom, nós temos que ficar de olho no seguinte, os reservatórios do Cantareira nessa época, eles estariam com volumes superiores a 75%, 80%. E eles estão hoje com níveis na ordem de 25%. E a Grande São Paulo, que retira normalmente 31 metros cúbicos por segundo, tem mantido retiradas na ordem de 27, para mais. Se São Paulo continua fazendo essa retirada, é porque as chuvas estão acontecendo no local errado. Elas não estão chovendo. Elas não estão chovendo, por exemplo, em Billings e Guarapiranga. Porque se Billings e Guarapiranga, que são parte do sistema produtor forte de São Paulo, que soma ao Cantareira para atender 100%, estivessem produzindo muito, os dois com 100%, não estão com 100%, como o sistema é interligado, você remaneja daqui para lá e tudo bem. Só que o que está acontecendo é que as próprias chuvas de São Paulo estão ocorrendo no lugar errado. E não estão reabastecendo nem Billings, Guarapiranga e os demais sistemas alternativos, que São Paulo tem uma série de pequenos reservatórios, mas que cada reservatório tem uma importância vital para um bairro, para uma região. E nós aqui do Cantareira, que nos meses de setembro, outubro, tivemos que liberar vazões do Cantareira na ordem de 11 metros cúbicos por segundo, você fala, o que é 11? Uma cidade como Campinas precisa entre 4 e 5 metros cúbicos por segundo, só para os senhores terem ideia de números, né? Então, 11 seria quase 3 Campinas. Nós tivemos que liberar quase 3 Campinas a partir de setembro. Por quê? Porque nós não estávamos conseguindo captar água para abastecer a nossa região na estiagem. E hoje nós estamos liberando 3. Por quê? Existe um acordo que nós tivemos em 2004, na renovação da outorga, que na criticidade maior, São Paulo ficaria em torno de 24,8 e nós ficaríamos com 3. Então nós estamos mantendo um acordo. Mas nós, hoje, se fôssemos levar a sério, apesar dessas chuvas calamitosas, nós estaríamos precisando de mais de 3. Só que nós estamos mantendo 3, por quê? Nós estamos apostando nesse otimismo e apostando na comunidade e já fazemos um pacto com a comunidade aqui. Senhores telespectadores, e transmito isso para o pessoal de São Paulo também, porque lá são 22 milhões de habitantes. Se os 22 milhões de habitantes de São Paulo, os 5 milhões e meio daqui, fizerem um pacto, vamos a partir de hoje reduzir 1 minuto no nosso banho. Se nós fizermos as contas, nós já ganhamos 15 dias de sobrevivência reservando água no nosso sistema. Esperando chegar esse abril chuvoso. Esperando chegar, como diz o Tom Jobim, né? As chuvas de abril. Abril chuvoso, que é uma hipótese, né? É uma hipótese. Não é uma certeza. Então, se é uma hipótese, nós vamos falar o mais difícil agora para as pessoas ouvirem. Se é um otimismo imaginar que as chuvas irão realmente se prolongar de abril até junho, o que nós temos que fazer? Suspender imediatamente tudo o que não for necessário. As vassouras hidráulicas, as duchas rápidas nos postos de gasolina, lavagens de pátios industriais, tudo o que você puder postergar, você deve fazer. Por quê? Nós temos que preservar o pouco de água que nós temos no reservatório, e esse número hoje de 25% é um número crítico, porque se você chegar num reservatório com níveis muito baixos, para você recuperá-lo, às vezes você não consegue, leva anos, a não ser que aconteça uma briga espanhola. A briga espanhola que nós tivemos em 2009, que foi um desastre para muitos, digo o pessoal de Piracicaba, de Atibaia, né? Isso, Até o peixinho da Rodoporto de Piracicaba foi suspenso por um mês quase. Em 2009, El Niño e Laninha, que é o casal espanhol que comanda as chuvas, os ventos e tudo mais, eles brigaram. E dessa briga, nós tivemos